Vamos tratar de alguns conceitos básicos na eletrônica. Primeiro deles, power supply ou fonte de alimentação. Para que todo o circuito funcione, há que se fornecer uma tensão, a diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser aplicada à nossa carga, que por consequente vai drenar a corrente ou consumir. Nesse momento, meu consumo de corrente não existe, porque apesar de ter tensão, eu não tenho uma carga conectada ao circuito. Um circuito fechado consiste de ter um caminho para que os elétrons fluam, convencionalmente no sentido da corrente direta, do mais para o menos. Portanto, ao momento que eu fecho o circuito, o trabalho nosso é iluminação. A qualquer momento que eu interrompa esse fluxo, eu deixo de ter o trabalho gerado. Pois bem, todo componente requer tensão para que por dentro dele flua a corrente. Para falarmos de tensão, vamos falar de circuitos integrados e de uma família chamada TTL. A família TTL são CIs chamados com 7, 4 e alguma sequência de número. É uma família de lógica transistor-transistor, ou seja, dentro de um componente como esse, existem algumas dezenas de milhares de transistores. Ou seja, a lógica é feita a partir de combinação de transistores. Essa família TTL, ela deve ser alimentada com um potencial elétrico de 5 volts. Ela trabalha com 5 volts. Uma família CMOS tem tecnologia de construção diferenciada e trabalha com valores de tensão até 12 volts. Portanto, uma família TTL não pode operar num circuito de família CMOS, por exemplo. Assim como um dispositivo alimentado de 110 volts não deve ser conectado a uma rede de 220, ok? A família CMOS, os nossos componentes começam com outra nomenclatura. Aqui nós temos um 4001. 7400, família TTL, deve ser alimentada com 5 volts. Pois bem, todo o restante a gente tem no datasheet. Pinagem para que isso ocorra. Na família TTL, o VCC é o pino 14 e deve receber o positivo da fonte, devidamente ajustada para 5 volts. E o GND, ou ground, ou terra, ou negativo, deve ser conectado ao menos da fonte. Observa que aqui nessa fonte especial eu tenho o GND separado. Esse GND nada mais é do que uma conexão à carcaça metálica da fonte para garantir a segurança do usuário. Aterramento, isso é com parte da elétrica. Uma vez que eu tenho uma porta elétrica conectada à minha bateria ou à minha fonte de alimentação, o polo positivo deve ser conectado ao VCC do meu CI, que é o pino 14 na família TTL 74. E o menos da fonte deve ser conectado ao GND, que é o pino 7 do meu CI encapsulado. Portanto, assim o fabricante o fez. Assim nós devemos seguir o datasheet. Portanto, uma porta lógica 7400, na verdade, é um CI composto com 4 portas lógicas. Eu posso usar uma, duas, três ou 4. Ok? A porta lógica, ela tem entrada e saída. No nosso caso, 2 entradas, uma saída. A alimentação, ela requer para que o CI, que é composto de diversas dezenas de transistores, opere. Portanto, se você pensar num automóvel,
Eu preciso dos 12 volts da bateria para dar partida, mas eu preciso do combustível para transformar em trabalho o movimento do meu carro. Portanto, o VCC é no pino 14 e o ground negativo da fonte é no pino 7. Uma vez alimentado o pino 14 e o pino 7, eu alimentei todas as portas internas do meu chip. Ok? Pois bem, para que a gente possa ter corrente de saída, temos que entender que dentro do CI existem arquitetura de componentes por onde a corrente irá fluir. Portanto, a corrente circula do mais para o menos, e nossa relação de positividade é o caminho que ela faz, do mais para o menos. Quando eu tenho uma porta lógica, a corrente que vai circular para a saída será drenada da fonte, passando, portanto, por dentro de uma arquitetura interna que eu não preciso ver como é. Eu preciso saber como é. Pois bem, se existe um caminho para a corrente circular para a saída, essa corrente pode tanto sair do CI, portanto ele diz que no datasheet, para estado lógico alto, ele fornece uma corrente de 8 mA, que está sendo drenada da fonte. O CI não gera corrente. Portanto, quem gera corrente é a minha tensão, a diferença de potencial. E para o estado lógico low, baixo, a corrente é de menos 0,4 mA, ou seja, ela não sai do CI, ela vai para dentro do CI. E aí é onde o projetista tem que estar preocupado, porque se a corrente vai entrar, eu posso danificar a minha porta lógica. Se eu drenar a corrente demais, eu posso danificar a porta lógica. Então, de novo, vamos ao datasheet. Portanto, ele fornece 0,8 no nível alto para a carga, que no nosso caso a gente vai utilizar essa característica de carga, e ele consome, ele recebe, a corrente entra 0,4 mA, ou seja, a corrente flui para dentro. É quase zero, mas não é zero. E essa corrente, o negativo, diz que ela vai fluir ao sentido contrário ao adotado. Portanto, a corrente vai entrar na porta lógica. Ficou claro? Níveis lógicos de saída. O nível alto, ele, para a família TTL, é o valor máximo, 5 volts. Mas eu não posso ter uma tensão muito baixa na entrada, porque ele pode não entender se é nível alto ou nível baixo. Então, nós temos uma janela na qual não me interessa. É um estado estranho para o CI. Para entender que o nível lógico é zero. E ele espera encontrar 5 volts na entrada para entender que o nível alto é 5. É o nível alto, perdão. Mas ele aceita que 3 volts seja nível alto. Assim como aceita que 2,1 volts seja nível alto. 1,9 volts ele não sabe o que é. Assim como ele entende que 0,5 volts é nível baixo, mas ele não consegue entender que 0,9 é nível baixo. Então, datasheet. Eu espero encontrar na entrada 5 volts nível alto, 0 volts nível baixo. Como fazermos isso? Aplico a entrada à minha energia. Se eu conectar a minha entrada ao meu VCC, e na verdade o meu VCC aqui é 5 volts,
Só porque eu ajustei para isto, se eu aumentar para 15, para 20, eu vou queimar o meu circuito. Então eu só posso fazer isso porque eu tenho uma fonte de 5 volts. E se eu conectar minha outra entrada ao nível de VCC, portanto 5 volts, eu terei não necessariamente essas entradas devem vir dessa fonte. Elas poderiam vir de outro sistema, de um transdutor, de, uma, de um sistema de alarme, de um sensoriamento. Eu estou usando o VCC por pura facilidade e acessibilidade. Mas as entradas do meu CI não necessariamente vêm da fonte. Eles, na verdade, vêm de outro lugar. O correto? Aqui é só para uma questão de didática. E a saída? Bom, a saída eu preciso que ela vá para algum lugar. Ela pode ir para outras portas lógicas. Mas eu aqui, de forma didática, eu vou pegar essa saída e vou aplicar um LED. Então, esse pino de saída do meu CI, vou aplicar um LED. Mas, vejamos, conceitos básicos. Um LED, para acender, ele precisa de 2 volts. Tipicamente, depende do LED, é claro. O alto brilho é outra coisa. Você vai ter que pegar o datasheet do LED. Mas, um LED precisa de 2 volts. E, por ele, não pode passar uma corrente muito alta. O datasheet diz no máximo 20 mA. Tipicamente, a gente utiliza uns 10 mA para acender um LED. Mas observa, apesar do nível lógico para a entrada aceitar uma variação, e a corrente de saída, o fabricante diz que ela vai ser nesse valor por conta da sua construção interna, eu tenho um problema. Eu preciso saber quanto que realmente essa saída fornece. Uma saída de um CI da família TTL fornece a sua saída 3,5 volts, perdão, 3,5 volts tipicamente, e uma corrente de 8 miliamperes. É o que dá para sair dessa porta. Aí eu pergunto, quantos LEDs eu posso acender? Sendo que um LED precisa ir de alguma coisa em torno de 10 miliamperes. Aqui o projetista precisa pensar, dessa porta lógica, eu só posso drenar 8 miliamperes. Então a carga que eu vou usar, que é um LED, vai acender? Sim. Ou será, né? Vamos ver. Conceito outro. Um LED nunca deve ser conectado à fonte de energia sem que tenha um resistor limitador de corrente. Então isso é obrigatório. Um LED precisa, para acender, estar polarizado diretamente, ou seja, o VCC, o mais da fonte, deve ser aplicado ao anodo e a ground, o terra, o GND, deve estar de alguma forma no seu potencial mais próximo do catodo. Esse resistor deve ser calculado pelo conceito simples matemático que a tensão VCC menos a tensão que o LED requer para acender deve ter uma razão dividida pela corrente que você quer que passe pelo LED. Portanto, esse aqui é o valor do nosso resistor. Os nossos alunos conseguem fazer esse cálculo simples. Vejamos, se aqui eu vou receber VCC, seriam 5 volts. E aí eu vou calcular em função disso. Mas cuidado, aqui eu não vou ligar ao VCC. Eu vou ligar à saída da porta lógica. A porta lógica fornece tipicamente 3,5 volts. Então, se aqui vai receber a tensão de saída da porta lógica, o cálculo do resistor deve ser baseado em 3,5 volts. Sabendo-se que o LED recebe ou precisa de algo em torno de 2, fica o resultado para que a gente possa fazer o cálculo necessário. Vamos à prática? Aqui eu já tenho o circuito preparado. Observe que, mantendo as relações de cores, eu tenho pino 14
vermelho, positivo da fonte. Pino 7, preto, negativo da fonte. Portanto, eu vou fornecer a esta família TTL 5 volts. E a partir daí o meu CI está alimentado. Mas um CI não é uma lâmpada, ele não vai acender. Ok? Ele está alimentado, pino 7 e pino 14. Agora, níveis lógicos. Lembrando, as entradas deveriam vir de qualquer outro lugar. Eu estou utilizando o VCC, então os dois estão AVCC do 17400, portanto eu tenho uma tabela verdade, que eu tenho as entradas, nesse momento nível 1 e nível 1. Nível 1, nível 1, saída, inverte, a porta NAND, 0. Vamos tirar uma das portas do VCC e vamos conectar ao terra, nível lógico sabidamente 0. Com uma das portas lógicas, uma das entradas da porta lógica em nível baixo e outro nível alto, corrente de saída fluindo pelo meu resistor, que flui pelo LED, retorna ao terra. Cuidado, esse terra só é comum à fonte. Ele não é do CI, ele é da. Portanto, nós podemos, com uma porta lógica da família TTL, alimentada com 5 volts, ter a tabela verdade construída pelos alunos, bastando que ele mantenha o conceito básico de alimentação e carga. A minha carga é um resistor conectado ao LED, conectado à saída e ligado ao ground. Obrigado.